Bem, já estamos no ar e esta é a edição semanal, portanto, desta semana, do Think Tank. O que é que nós temos para si no menu de hoje? Além de uma constipação valente do Jorge Marrão, olha, discurso de 25 de Abril do Presidente da República, onde o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa pediu uma reforma do sistema político. Uma reforma que parece que ninguém quer fazer. Ainda no menu para hoje vamos ter porque é que o Partido Socialista não se demarca do José Sócrates e de Manuel Pinho, tendo em conta os últimos desenvolvimentos de um e outro caso. Venha daí, esta é a primeira parte do Think Tank. Joaquim Guiar, vamos abrir hostilidades, é sempre consigo. Reforma do sistema político. A reforma do sistema político teria plena justificação se pensarmos que muitos dos fundadores já desapareceram. Do regime, fundadores do regime. Os fundadores do regime. Sim. Aqueles que são os seus sucessores não introduziram variantes significativas em relação à forma inicial e, portanto, um que vem desde a origem, que é o atual presidente, sentiu a necessidade, nesta altura, de falar do fim do regime. Fim do regime anterior, de que ele fala com algum conhecimento de causa, mas anunciando a necessidade de mudar este regime para que não caia no fim de regime. Sim. Joaquim, que já se conheceu. Acha que esta preocupação que Marcelo Rebelo de Sousa tem a ver com o facto de ele ter vivido precisamente a fase final do regime anterior e ter percebido a queda por dentro? Claro que ele não parte desse ponto de observação, vai buscar a Batalha de La Alice e a Primeira Guerra Mundial, que tem muita importância na história do Partido Democrático de Afonso Costa, que é o verdadeiro inspirador do Partido Socialista, que depois vem a ser formado com o Mário Soares. Ora, de facto, a comparação pode ir mais longe, porque este Partido Democrático do Afonso Costa tinha uma posição estratégica muito semelhante à do atual Partido Socialista, e o Afonso Costa dizia que ninguém pode governar contra o Partido Democrático. E com isso, digamos, reproduzia-se no poder sem grande dificuldade. Até que foi derrubado pelo golpe de 1926. Hoje o Partido Socialista está numa posição idêntica porque consegue acabar com a sua oposição à esquerda e à direita. E, portanto, digamos, pode-se manter indefinidamente no poder. Quando o Presidente da República, invocando o passado longínquo e chega até ao presente, faz uma coisa que o atual dirigente do Partido Socialista, António Costa, diz que é uma pintura moderna que ele não sabe interpretar. A piada teve piada. Eu não sei quem teve mais piada, se quem fez a pintura, se quem diz que não a comenta. Mas, de facto, há aqui qualquer coisa de mais sério do que a superfície mostra. Jorge, achas que concordas com o Joaquim quando diz que há alguma coisa de mais sério do que a pintura à superfície mostra? Eu julgo que sim, não é? Porque vamos ver, o Presidente da República tem a obrigação, nestes momentos marcantes e institucionais, de dar alguns sinais à sociedade e, portanto, de alguma forma, obrigar a sociedade a refletir. O que se tem passado nos últimos tempos, relativamente, não ao sistema político, mas à classe política como um todo, eu juntaria a classe política e a classe jornalística. Muito obrigado pela parte que me toca. Tem sido de alguma reflexão, ou de uma reflexão por parte, eu acho, de um conjunto de cidadãos que percebe que há qualquer coisa de errado com o que está a passar na classe política, porque, enfim, era como eu dizia, não vou citar porque acho que isto é mas tenho que o fazer. Eu acho que a classe política não quer reconhecer que faliu o país.
e quando digo a classe política, em geral, é as instituições de natureza política que levaram a que o país entrasse na bancarrota e que tivesse a ter a ajuda que teve. 3 vezes. 3 vezes, mas estou-me a referir agora à última. Sim, 2011. E, portanto, quando nós associamos isso e, no fundo, os partidos, que são as instituições políticas, que de alguma forma dão corpo à democracia, eles próprios não conseguem encontrar soluções, obrigam a que, e a alerta do Presidente vai nesse sentido, vocês tomem cuidado, porque se vocês não fizerem isso, temos o populismo. Temos aberturas e portas para o populismo. A pergunta é se o populismo faz mal ou faz bem numa democracia. E a primeira coisa que nós também devíamos pensar é que a democracia é exatamente isto. É quando o conjunto de agentes não resolve os problemas, há sempre alguém que pode aparecer de forma não violenta, porque a forma anterior era pegar-se em armas e exatamente, acabar com regimes, aparece de forma não violenta a dizer o rei vai nu. Mas isso abre a porta a todo o tipo de despotismo. Por exemplo, na Alemanha de Weimar também as que tinham resolvido os problemas e depois apareceu um senhor que dizia que tinha soluções para tudo. O que o Presidente da República de alguma forma fez foi apelar ao sentido histórico dos partidos, dizer, mas vocês acham que continuando com estes casos, com estes temas todos e nós não resolvemos os problemas, não gerando soluções, que isto vai continuar como está? Ele, no fundo, põe essa... quando o Primeiro-Ministro responde que está como é que eu dizer? Há um problema de arte, se é moderno ou não. Revela também algo muito interessante, é que dá a querer ideia que ele não compreendeu o quadro que lhe estão a oferecer, ou seja, está a dizer que está satisfeito com este quadro. E, portanto, quando o Presidente da República faz um retrato e ele não o percebe... Mas tu achas que ele não percebeu o que isto só está para canto? Não, eu acho que ele não tem a solução. Ok. O problema... António Costa não tem solução para o dilema que o Presidente está a colocar. Não tem António Costa porque... Quer dizer, o António Costa é líder de um partido, é líder de uma coligação governamental complexa e, portanto, percebe que não encontra solução rápida. Pois. E, portanto, o Presidente da República faz aquele aviso e ele diz, bom, estamos a falar em arte moderna. Como diz, bom, eu não percebi o quadro. Ele disse, não, ele já percebeu o quadro. Pois. Podem não ter a solução para o quadro. Pois, eu também estou convencido que ele percebeu que isto foi estar por canto. Joaquim, então, o Jorge estava aqui a dizer que o regime não encontra soluções para alguns problemas que enfrenta. Eu estava a ouvir ontem alguns discursos no Parlamento e às tantas ouço uma deputada do PST, muitíssimo jovem, de uma geração completamente diferente, de 28 anos de idade, a dizer uma coisa que toda a gente devia falar neste momento, que é temos que ter muita atenção à corrupção. E o hemiciclo gela. Não há ninguém capaz de fazer isto. Isto é um sintoma de que os partidos não querem enfrentar um dos maiores problemas que a democracia tem, que é a corrupção. Não, isso é o que eu chamo as pessoas que só trabalham com cheques sem cobertura. Isso quer dizer o quê? Para poderem sempre dizer, esse cheque não é meu. É o portador. É um cheque ao portador e, portanto, não tem cobertura, mas E já agora quem não é meu. Quem é que diz isso? Bom, todos os herdeiros têm tendência a utilizar este mecanismo de desculpabilização. Não fui eu que fiz, mas eu agora estou aqui e estou a tentar resolver os problemas. Ora, quando António Costa diz que não comenta pintura moderna, nós não podemos esquecer que António Costa foi aluno na Faculdade de Direito do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Professor Marcelo Rebelo de Sousa. E que, portanto, está habituado a interpretá-lo. Eu também fui já agora. Até porque senão não tinha passado. E, portanto, ele interpreta perfeitamente. Mas o facto de interpretar nunca significa que tenha a resolução para esta questão. E a resolução volta a ser o tal problema das gerações. A vida partidária tem a geração dos fundadores, a geração dos sucessores e depois a terceira geração é a dos funcionários. E nós estamos na geração dos funcionários a transitar de... Ora, bom, na geração dos funcionários tivemos Durão Barroso, tivemos o Santana Lopes, tivemos o José Sócrates. Sim. Estes funcionários
O António Costa também pertence à geração dos funcionários. Estes funcionários tendem a aproveitar-se do partido para se deixarem capturar por interesses particulares. Os menos talentosos torna-se óbvio muito rapidamente que é isso que estão a fazer. Os mais talentosos vão resistindo às diversas denúncias que aparecem dessas práticas dos partidos, até encontrarem o porto de abrigo, que é dizerem à justiça o que é da justiça, à política o que é da política. Quando se chega a essa situação, é sinal de que já não se tem solução para o problema que acionou a justiça, mas porque não se tem política para impedir que isso aconteça. A responsabilidade da corrupção é sempre política. E é por isso que um político acusado nunca tem os mesmos direitos que o cidadão comum tem. Porque o cidadão comum, por natureza, não é o que está numa função política, numa plataforma de poder. Sim. Quem está na função de política e com plataforma de poder é quem tem a responsabilidade do modo como usa esse poder. Se usa intermediários para se tornar mero detentor de direitos ao portador, ou se vai tão longe que chega a ter ações nominativas, isso é absolutamente secundário, porque a única coisa que conta é se ele não estivesse nessa posição de poder, nunca teria feito aquilo de que é acusado. Mas o problema, deixa-me pegar agora nesta parte que estava a referir. Repare, se todos eles percebem onde está o problema, e se constatam que têm um problema, não percebem que se não o resolverem vão perder a confiança do povo e do eleitor? Não, porque como não têm solução, a única coisa que querem é eu estou aqui e vou gerir ao portador. Sim. Que é para não assumirem a responsabilidade de serem os que transportam um determinado documento, uma determinada legislação. Ou seja, não lhes se pode atribuir isso. Aquilo que em tempos se disse que era o valor de uma vírgula num decreto. E, de facto, uma vírgula pode ter imenso valor. Pode fazer uma grande diferença. Nós tivemos em tempos de mudança de governo, do último governo da Aliança Democrática para o governo do Bloco Central, uma legislação que retirou a penalização das infrações cambiais. Como a seguir não foi imediatamente reposta uma nova legislação para punir as infrações cambiais, houve um intervalo de tempo em que não havia legislação. Não havia anterior e não havia posterior. Quem foi acusado de infrações cambiais depois deste vazio podia sempre escolher qual era a legislação mais favorável em função da qual queria ser julgado. Sim. Ora, a legislação mais favorável era a que despenalizava. Claro. Aqui está como, digamos, um erro burocrático, podia ter tido, pode ter tido, certamente teve importantíssimas consequências. Safou muita gente. Por outro lado, também não se pode esquecer de uma das considerações do Dr. Almeida Santos, que foi o arquiteto do nosso sistema judicial, quando, a propósito de uma acusação ao Telo Saraiva de Carvalho por participação em ações, em atentados da FP 25 de Abril, se discutia se devia ter uma amnistia no Parlamento ou se podia dispensar esse compromisso político. E foi o Presidente da República da altura, General Ramalhianes, mais o Dr. Salgado Zenha, que exigiram que fosse por amnistia. Mas a isso o Dr. Almeida Santos respondia dizendo:
os procedimentos judiciais serão suficientes para que nunca tenha que haver essa penalização. E, portanto, não é necessário entrar por essa formalização de uma responsabilidade Jorge, da Assembleia da República. Isto não é uma forma capciosa de resolver os problemas do regime? Este exemplo que o Joaquim deu agora. Que é o que nós estamos a tentar fazer hoje em dia, no fim de contas. Eu ia num caminho diferente. Eu acho que o mais nefasto para a sociedade é uma corrupção, é o que eu ia chamar de corrupção ideológica. A corrupção ideológica é aquela que utiliza uma ideologia que é deificar, eu vejo deificar o Estado como a entidade que vai resolver todos os males deste mundo e todos os problemas deste mundo. E não me iria centrar nos protagonistas nem no que se está a passar relativamente aos indivíduos. Porquê? Porque a pergunta é como é que a sociedade formou ela própria uma decisão para um político dizer que é mais interessante fazer uma autoestrada ou uma barragem ou um hospital ou mais dinheiro para a educação. Portanto, no fundo, a sociedade como um todo, ela própria, encontra fórmulas de defender os seus interesses. E aqui é que vem o problema. O problema central é que na democracia os interesses estão muito balizados pelos eleitores. E, portanto, a política dirige-se aos eleitores. E os eleitores querem muitas vezes coisas que são impossíveis de Mas por isso é que satisfazer. É para dizer, eu não posso fazer isso. E então nós temos que pensar nas instituições. Eu só queria fazer aqui um ponto prévio que é, eu não estou nada de acordo relativamente a estes sucessivos atropelos do Estado de Direito, porque nós podemos estar de acordo ou não com uma política, isso obviamente é a essência da democracia, mas nós temos de ter aqui algum cuidado com o que fazemos com isto. Mas estás a falar de divulgações de inquéritos a pessoas envolvidas? Não, nós podíamos fazer um debate muito mais saudável, que era discutirmos porque é que o país faliu. Mas nós não. Nós discutimos nós estamos a discutir que o país faliu porque havia pessoas que beneficiaram, que foram corrompidas por isso. Não. O país faliu porque tomou decisões coletivas que levaram a este estado de coisas. Quando fizeste há pouco a pergunta porque é que a deputada nova do PSD fala de corrupção, pronto, se calhar isto é uma interpretação do quadro da arte moderna. Ela é nova. Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Não, mas reparem... Eu quero é que quem está daquele lado perceba isso. Não, mas reparem o que é. A forma mais fácil de nós resolvermos o tema é dizer que há corrupção. Essa é uma forma de populismo. Forma de populismo é ouvir dizer que isto está uma desordem, uma grande bagunça, alguém que ponha ordem nisto. Mas não foi isso. Então temos que... Não, mas temos que eliminar os corruptos. Mas nós não é provavelmente o problema não está a eliminar os corruptos. Então. Está a eliminar a corrupção ideológica do sistema político, que entendeu que resolvia os problemas do país através da colossal montanha de dívida. Esse é o problema central do país. Está bem, Jorge, mas o problema é que tu tens sempre os protagonistas destes casos, não é? E tu não podes deixar os protagonistas soltos. Mas os protagonistas são... Epá, isto é assim, o argumento, isto é como um filme. Tu tens sempre de ter um ator que faz o filme. Sim. Mas alguém realizou o filme, alguém criou o argumento. Olha, eu acabei de descobrir que o teu timer não funcionou e nós já vamos com 19 minutos desta primeira parte. Não sei. Claro. Eu vou fazer aqui uma pequena interrupção, porque na segunda parte vamos para um tema também igualmente interessante, que é porque é que não existe uma demarcação entre relação a estes casos duvidosos ou então de suspeita que nos são divulgados. Fico por aí. Dentro de 30 segundos eu estarei de volta. Seja usado, não pus nada. Em vez de pôr temporizador... Pois, esqueceste de pôr... E vou ali, já agora... Quanto é que é 15 minutos? 20, não é?